Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de 778. 778. Capítulo 23 ainda, da obsessão. A questão é a questão de número 251. Então nós estamos nesse capítulo tratando da obsessão simples, da fascinação e também da subjugação, né? Então, nós chegamos aqui, é lógico que todas as partes, todas as questões são importantíssimas, mas observemos essa só aqui para você ver que interessante. A subjugação, Kardec diz aqui assim, ó, a subjugação corporal tira muitas vezes ao obsidiado a energia necessária para dominar o mau espírito. Você entendeu? A subjugação corporal tira muitas vezes ao obsidiado a energia necessária para dominar o mau espírito. Porque nós sabemos que existe a tortura, vamos usar esse termo, a tortura moral e a tortura física, que tanto na obsessão simples, na fascinação, quanto na subjugação, pelo fato de todos esses três caracteres se resumir em obsessão, nós sabemos que em ambos existe a tortura moral e a tortura física. Nós sabemos que tanto a tortura moral quanto a tortura corporal, a tortura física, ela é por demais dolorosa ao obsidiado. Ela é por demais dolorosa, tanto a tortura moral quanto a tortura física. O obsidiado, a pessoa que sofre essa tortura, que passa por essa tortura, eu confesso a você que chega um momento que se não é a ajuda da providência divina, aquele indivíduo, aquele obsidiado, aquele ser, ele pede até para morrer, de tão doloroso que é. Então olha só para você ver, a subjugação corporal tira muitas vezes ao obsidiado a energia necessária para dominar o mau espírito. Então, a subjugação corporal suga as energias do obsidiado, daquele paciente, daquele ser que está passando por aquele processo. Aqueles espíritos suga tantas energias dele, mas tantas energias dele, que eu gosto de fazer algumas comparações. Pegue uma laranja inteira,
Apalpe ela para você ver que ela vai estar durinha, né? Lisinha, bonitinha. Depois você parte ela no meio, leva ela naquele processador, retira todo o suco dela, você entendeu? E depois você vai ter em mãos o quê? Vou usar aquele termo. Você vai ter em mãos apenas o bagaço daquilo que era laranja. Você vai ter só o bagaço da laranja. Daquela laranja bonitinha. Mas por que você vai ter ali em mãos só o bagaço? Porque você sugou o suco. Você sugou aquele suco interior da laranja. Você conseguiu entender? Eu gosto de explicar assim porque a forma como eu explico parece que fica mais fácil a pessoa entender, né? Então, esses espíritos, os espíritos obsessores, os espíritos das trevas, esses anticristos, esses espíritos sofredores, eles sugam tantas energias do médium, daquela pessoa que não acredita ser médium, que a pessoa fica parecendo um bagaço de laranja. Na comparação que fizemos. Fica parecendo um bagaço. Ele, coitadinho, ele não tem força para reagir. Ele começa a fazer a prece de Pai Nosso. Pai Nosso está no céu e já perde. Ave Maria Santa já perde. Santa Maria, mãe de quem mesmo? Deixa eu ver. Santa Maria, mãe de... Tá vendo? A pessoa esquece. Ele esquece até que tá rezando. Mas não é que ele esquece. É porque ele ali encontra-se sem energia. Ele foi sugado. Então, essa é a subjugação corporal. Essa subjugação corporal é como se fosse uma tortura corporal. É como se fosse a tortura moral. Só que, em vez da tortura moral, é a tortura corporal. Agora, nós sabemos que existe a tortura corporal e a tortura moral ao mesmo tempo. E aí, triplica a intensidade da fraqueza. Porque aí sim é que esses espíritos, como naquele processo de uma lipoaspiração, retira todas as energias daquela pessoa. Aquela pessoa fica parecendo realmente um frangalho, para não usar outros termos. Então, essa subjugação corporal, eles transformam a pessoa em um zumbi. Sabe essas pessoas? Olha para você ver como são as coisas. 2 linhas só e já vai para 10 minutos. Mas eu não tô me importando com o horário. A gente tem que explicar, não é? Sabe esses andarilhos que andam pelas ruas, pela cidade, pelas estradas? Esses mendigos? É a subjugação corporal. Veja bem, gente. Uma das... Porque eu vou te explicar uma outra subjugação corporal. Meretriz. Espíritos das trevas as subjugam a viver naquelas condições. Quando ali, na condição de meretriz,
esses espíritos obsessores, esses espíritos das trevas, eles aproveitam das energias, dos ectoplasmas daquelas nossas irmãs meretrizes. Só que nós não podemos nos esquecer que não é só elas ali que saem no prejuízo. Porque nós temos que entender que as meretrizes, ali elas estão sendo subjugadas tanto corporalmente quanto moralmente. Porque moralmente é se expor ao público, à sociedade, gente, é um dos tipos de subjugação. Então, ali elas são sugadas pelos espíritos das trevas, sugada espiritualmente, fisicamente. O organismo perispiritual delas e o organismo físico delas, depois de tudo ali combinado, porque eu não vou usar outros termos, com todo respeito, elas estão pior do que uma bexiga de final de festa, murchas, coitadinhas. Porque ali elas foram sugadas pelas trevas, tanto espiritualmente quanto fisicamente. Aí você fala assim, mas e o homem? Tudo que aconteceu com ela, acontece com ele. Toda depravação sexual é uma tortura corporal, é uma tortura moral, onde ali as trevas se faz presente e sugam as energias dos corpos físicos, dos corpos espirituais do casal. Tratando-se, no caso de prostituição, de meretrizes. Tratando-se, no caso do homossexualismo. Tratando-se, nós não vamos adentrar a esse tema, mas tratando-se do tema ideologia de gêneros. Não vamos esmiuçar esse caso, mas um dia nós vamos tratar desse assunto. Então, os casos homem com homem, as trevas ali tortura e suga as energias deles. Acaba com as energias deles, as trevas, os espíritos obsessores. E é preciso levar em consideração que eles só agem dessa forma, homem com homem, devido ao fator obsessor. É preciso levar em consideração que só se relaciona homem com homem devido à subjugação das trevas. Porque aqueles dois homens ali são nada mais, nada menos do que dois representantes das trevas no corpo físico. Mulher com mulher, da mesma forma. Mulher com mulher. As duas representam na Terra as trevas. São dois seres que reencarnaram para auto-se lapidarem, para auto-se reformarem, através da contenção moral, da contenção dos desejos. Mas por falta de autoevangelização, por falta de conhecimento dos desígnios das leis divinas, por falta de seres evangelizados na Terra
para as instruírem, e pelo apoio das trevas na ideologia de gênero, pelo apoio das trevas nas leis criadas pelo Congresso, pela Câmara, pelos governantes, onde facilita a esses seres o liberalismo, aí sim é que as trevas aproveitam e buscam no corpo físico, as trevas da erraticidade buscam no corpo físico aqueles teus representantes reencarnados. Então, mulher com mulher na Terra é representante das trevas, agem sob o impulso das trevas. Os espíritos vampirescos, obsessores, as mantêm naquelas condições, sugando todas as energias, destruindo não só as energias do corpo físico, como também destruindo as energias perispirituais. Como destruindo também o fator moral mediante a sociedade. E em todos os sentidos. E por mais incrível que pareça, ainda através da ideologia de gênero, que é nada mais, nada menos que conceitos das trevas, muitos seres no corpo físico aceita todos esses fatores como sendo normal. Mas o que as pessoas não sabem é que todos são obsidiados, mantidos por obsessores, representantes das trevas no corpo físico. Porque tudo que não condiz com os desígnios das leis de Deus na Terra, tudo que não condiz com as leis de Deus é mantido pelas trevas, é mantido pelos obsessores. Só que nós não podemos nos esquecer que não existe os obsessores apenas na erraticidade. Nós temos que entender que muitos casais de mulher com mulher, homem com homem, e muitas meretrizes e muitos homens que procuram estas meretrizes, praticamente 99% desses seres quase sempre são os próprios obsessores no corpo físico em busca de prazeres da carne. Porque trouxeram de outras dimensões para aqui na Terra se lapidarem, mas aqui se perverteram, se perderam mais ainda, não obedecendo os desígnios das leis de Deus trazida por nosso Senhor Jesus Cristo. Então você observa onde vai parar isso? Você observa, né? E também a bebida, os viciados em álcool, os viciados em tudo quanto é tipo de droga que existe na face da Terra. Todos esses viciados são mantidos por obsessores, são mantidos pelas trevas. E não podendo também nos esquecer que também são obsessores no corpo físico, independente da erraticidade.
em determinados casos. Agora você imagine o dia que nós formos tratar do tema ideologia de gênero, à luz da doutrina dos espíritos. Você pode estar pensando aí, mas você tem coragem demais, Luiz, está falando isso? Não é coragem demais, gente. É saber que está amparado por nosso Senhor Jesus Cristo, é saber que está amparado pelo professor Eurípides Barçanufo, Dr. Bezerra de Menezes e por outros seres. Por isso que eu faço a você aquela pergunta: você acha que as trevas me amam? De jeito nenhum. Agora você sabe quando é que eu vou calar? Nunca. Mesmo que elas me retirem do corpo físico, as trevas, mas em espírito eu vou continuar no plano espiritual, falando, porque eu não vou omitir, eu não vou permanecer aqui no corpo físico conivente com ideologia de gênero das trevas, com ideologia de ninguém. Eu não sou conivente com ninguém, a não ser com Deus e com Jesus. Aí você pode me dizer, mas tudo dentro do seu tempo. No Evangelho está escrito que quando você depara com alguém que está cometendo um erro, se você percebe que aquele erro apenas afeta aquela pessoa, cale-se. Mas se você percebe que aquele erro pode afetar muitos, denuncie aquela pessoa. Faça com que ela vá presa. Porque você não vai permitir. Você vendo uma pessoa colocando veneno em uma caixa d'água. Água que 100 mil pessoas usa. Daí uma hora vai matar 100 mil pessoas, você vai permanecer calado? Agora eu posso dizer a você que 99% dos espíritas não tem essa coragem que eu tenho. Você sabe por quê? Porque são omissos. São omissos. São espíritas da boca para fora. São antagonistas. São os primeiros a atrair o espiritismo. Usam o espiritismo apenas para se livrar dos males físicos, mas não buscam a transformação moral, a reforma íntima, a mudança de hábito e de comportamento. Aí você pode me dizer, mas o que você está dizendo tem a ver com o que você acabou de ler? A subjugação corporal tira muitas vezes a obsidiada energia necessária para dominar o mau espírito. Para você ver, um vídeo de 26 minutos agora. Falamos apenas isso. Esse assunto aqui, eu ainda consigo gravar mais 50 vídeos tratando a respeito dessas duas linhas que acabei de ler. Só que não vou esmiuçar mais, porque eu poderia entrar em tantos ângulos. Eu poderia entrar na política, eu poderia entrar na justiça capenga da terra, na corrupção que existe na terra, nos subornos que existe na terra. Você entendeu? Eu podia entrar nas prostituições que existe nas emissoras de TV, a prostituição, os assédios sexual que muitas atrizes, muitos atores sofrem antes de conquistar o palco
da televisão. E, gente, se eu abrir a boca, olha, por isso que as trevas preferem me ver morto. Por isso que eu peço a você que, se você puder orar por mim, ore. Se você não puder, pelo menos peça para alguém orar, porque eu não vou calar. Eu acho que ninguém teria coragem de dizer o que nós acabamos de dizer, principalmente com relação à subjugação corporal e essa retirada de energias do corpo físico do indivíduo, né? Agora existe 1 milhão de outros itens relacionados à subjugação corporal, à perda da energia vital e por aí em diante, que eu não vou relatar agora. Vamos deixar para quando nós formos tratar do tema ideologia de gênero à luz da doutrina espírita, que assim que nós terminarmos o livro dos Espíritos, nós vamos tratar desse assunto. Vamos para o próximo vídeo.